Olá, hoje 15 de abril de 2020, nos propomos uma pequena reflexão, de forma muito simples, sobre vigilância e oração nos momentos de crise. Já que estamos vivendo uma pandemia mundial, uma crise nacional, estadual, municipal, uma crise local, uma crise familiar, uma crise individual, uma crise por causa da Covid-19, essa doença, esse novo coronavírus que assola toda a humanidade e que faz com que vigiemos de forma muito profunda a nossa maneira de posicionarmos-nos diante dessa situação. Segundo Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 58, todos os seres e coisas caminham se preparando para as crises que virão, porque é a crise que decide o futuro. Vamos tomar por base o Evangelho de Jesus no capítulo 26 de Mateus, num momento muito significativo e muito angustiante para o Cristo. Ele se encaminhava para o Getsemane, um jardim muito bonito nas cercanias de Jerusalém, e lá ele se reunia sempre com seus discípulos, levando a eles os seus ensinamentos, a sua vivência de solidariedade, de caridade, de compreensão, de consolo, e todas aquelas palavras de bondade, todas aquelas parábolas para interpretações que ficariam para nós até nos dias de hoje. Mas, especialmente naquela noite, em que haveria uma grande crise e que o Cristo seria entregue por Judas ao Sinédrio, Jesus se encaminhou ao Getsemane e fez com que os seus discípulos se assentassem ali. Depois, chamou Pedro, Tiago e João, esses discípulos que ficavam mais próximos dele, e os convidou para ir mais adiante. E assentou-os e disse: fiquem aqui, velem comigo, porque eu vou adiante orar. E foi. Caminhou mais alguns passos e sozinho prostrou-se, com as mãos entre o rosto, e disse: Pai, se puder, afasta de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade, como tu queres. E então voltou e encontrou os discípulos, os três, dormindo. Acordou Pedro e disse: Mas por nenhuma hora vocês puderam velar comigo? Vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retornou por mais 2 vezes para aquele lugar de oração e contristou-se novamente. E por mais 2 vezes encontrou os discípulos dormindo. E Jesus disse a eles: a minha alma está numa tristeza de morte. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa é uma passagem muito clássica, que todos nós ouvimos de muitas formas, de muitas maneiras. Na doutrina espírita, entre os espíritas, é muito comum nós dizermos: vigiar o quê? E muitas pessoas dizem: não, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. E é certo que possamos vigiar os nossos pensamentos, porque os pensamentos são os agentes das nossas ações. E muitas vezes nós cometemos atos, dizemos, impensadamente, porque não refletimos. Então é bom que vigiemos realmente, é prudente que vigiemos os pensamentos. Mas a ciência já cogitou, já estimou
de que nós conseguimos emitir entre 50 e 70 mil pensamentos por dia. Não sei como alguém pôde estabelecer essa estimativa, mas são muitos pensamentos. De fato, difícil vigiar pensamentos. Por vezes dizemos que podemos vigiar as circunstâncias da vida. Existem circunstâncias de todas as maneiras. No livro Há 2000 anos, há um diálogo de Jesus com Públio Lentulus, em que ele vai dizer que devemos considerar que a vida é formada por um rol de circunstâncias e que elas existem de todas as maneiras, cabendo à criatura humana exercer o poder da vontade e do sentimento, aproximando os seus destinos das correntes do bem e do amor ao próximo. Querendo dizer com isso que nós traçamos os nossos próprios destinos, desde que as circunstâncias que se apresentam, nós possamos oferecer a elas, a cada circunstância que nos acontecem, a força da nossa vontade e do nosso sentimento, para que possamos aproximar os nossos destinos do bem e do amor ao próximo. Muitas vezes estamos em crises profundas, principalmente agora nesse momento de isolamento social de muitas criaturas. É alarmante a gente perceber que a imprensa noticia que aumentou o nível de violência doméstica. Isso porque não estamos muito acostumados a ficar 24 horas com todos aqueles que se aproximam de nós de forma mais enfática, que são os nossos parentes, a nossa família. Eu posso entrar em uma crise de relacionamento afetivo com meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais, entre irmãos, mas sempre lembrando que é a crise que decide o futuro. É no momento de crise em que eu devo vigiar o pensamento, as circunstâncias. Nós temos também no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, um capítulo que se chama A Lição da Vigilância. E ali nós vamos encontrar também uma palavra de Jesus quando ele se dirige a Pedro, dizendo que quando a criatura humana ela exerce o seu sentimento e a sua vontade no seu comportamento, ela está sempre sujeita às palavras. E basta um gesto de amor para que ela se eleve ao céu, mas também basta uma palavra fútil, mal colocada, para que ela se enche de trevas e possa colocar toda uma existência a perder. Isso no sentido em que nós devemos vigiar também os nossos procedimentos, as nossas palavras, a maneira como nos colocamos diante das pessoas. Pois bem, diante de todas essas dificuldades, o que devemos vigiar realmente? Na passagem 26 de Mateus, quando Jesus vai falar sobre o vigiai e orai, para que não entreis em tentação, vamos perceber que a tentação é sempre aquele procedimento em que não devemos entrar. Mas vamos perceber que o próprio Cristo diz o que devemos vigiar, porque naquele momento ele diz aos seus discípulos: a minha alma está sentindo uma angústia de morte. Ficai aqui, vou adiante orar, velai comigo. Então Jesus pede para vigiar o estado emocional da alma nos momentos de crise. O que sente, qual a emoção que emana da sua alma nesse momento de crise, nesse momento de pandemia? Vigia o estado emocional da sua alma, porque nós estamos percebendo níveis de ansiedade, níveis de angústia, níveis de insegurança, níveis de incerteza, mas nós vivemos no mundo das impermanências. E é nesse momento em que Jesus me pede, em que Jesus te pede oração. E a oração não é apenas uma prece, não é repetir
Pai Nosso que estás nos céus, Ave Maria ou qualquer outra prece, mesmo que seja aquela que Jesus nos ensinou, de forma automática, porque nos acostumamos a repetir tanto as palavras que não refletimos naquilo que nós dissemos. Mas Jesus ensina a maneira correta de orar. Entra no teu quarto, não essas 4 paredes que estão aqui, mas no teu quarto da intimidade. Entra para dentro do teu coração e ora em secreto. E Deus, que sabe o que se passa em secreto, irá te auxiliar. Ou seja, a oração é uma conversa simples, mas pura, explícita, verdadeira, entre você e a divindade que já se encontra no seu coração, na sua consciência. Vigie, ore, porque tudo isso, como mantra verdadeiro, e se tem propalado aos 4 cantos, tudo isso que está acontecendo nesse momento tão significativo para o planeta Terra, para a humanidade terrena, tudo isso vai passar e nós seremos transformados para melhor. Muita paz a você. Um abraço.